Novembro 4, lendo a história de Deus. Querido irmão, chegamos assim à primeira semana de novembro e contamos com a sua participação. Como concluímos esses últimos dias do mês de outubro e iniciamos o mês de novembro, recapitularemos as histórias contadas até aqui. Assim, concluímos os últimos 6 dias de leitura. E por isso, gostaríamos de rememorar o dia 29 de outubro, onde tivemos como leitura Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13, Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, João, capítulo 11, versículos 55 ao capítulo 12, versículo 36, Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 22, Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 26, Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 48 e João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Nesses inúmeros versos, vemos que Jesus tem sido ungido em Betânia por Maria, um ato de profundo amor e verdadeira entrega, e sua entrada triunfal em Jerusalém, além de estar cumprindo a profecia messiânica. Ele purifica o templo e ensina sobre fé e orações genuínas. Nosso verso-chave está em Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." No dia seguinte, dia 30 de outubro, tivemos como referência Mateus, capítulo 21, versículo 23 a capítulo 22, versículo 14, além de Marcos, capítulo 11, versículo 27 a capítulo 12, versículo 12. Lucas, capítulo 20, versículos 1 a 19, e, por fim, João, capítulo 12, versículos 37 a 50. Nessas histórias contadas, Jesus enfrenta questionamentos dos líderes religiosos e ensina por parábolas sobre o reino de Deus e o perigo da incredulidade. Ele nos relembra que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nosso verso-chave está em capítulo 12 de João, versículo 46, que diz: "Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas." Por fim, no último dia de outubro, dia 31, tivemos como referência Mateus, capítulo 22, versículo 15 a capítulo 23, versículo 39, Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 44, Lucas, capítulo 20, versículo 20 a capítulo 21, versículo 4, além de Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 35. Nessas histórias contadas nesses capítulos e versículos, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus e ensina sobre humildade e sinceridade diante de Deus. Também destaca a generosidade da viúva pobre e lamenta por Jerusalém, que rejeitou os seus profetas. Nosso verso-chave está em Mateus, capítulo 23, versículo 12. "Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado." Aí chegamos ao dia 1º de novembro, que tivemos como referência os capítulos 24 e 25 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 38, onde Jesus fala sobre o fim dos tempos, alertando sobre a vigilância e fidelidade. As parábolas das virgens e dos talentos ensinam sobre estar preparado a servir com responsabilidade até a volta de Cristo Jesus. Nosso verso-chave está em Mateus, capítulo 25, versículo 13, que diz: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." No dia 2 de novembro, chegamos então aos capítulos 26, versículo 1 a 5 e capítulos 26, versículos 14 a 35 de Mateus. Depois passamos para Marcos, capítulos 14, versículo 1 a 2 e capítulo 14, versículos 10 a 31. Além de Lucas, capítulo 22, versículos 1 a 38. E, por fim, João, capítulo 13. Nesses capítulos dos diferentes livros, estamos vendo que os líderes
tramam contra Jesus, como Judas o trai e Jesus institui a ceia. Exemplo supremo de humildade e amor, ensina sobre o mandamento do amor e prediz a negação de Pedro. Nosso verso-chave está em capítulo 13 de João, versículo 35, que diz: Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por fim, chegamos à leitura da data de ontem, no dia 3 de novembro, onde lemos capítulos 14 a 17 de João, onde Jesus conforta seus discípulos, promete o Espírito Santo e ora por todos os que crerão nele. Sua oração sacerdotal revela amor e unidade. Ele deseja que sejamos um com o Pai, sejamos únicos. Nosso verso-chave está em João, capítulo 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou, como o mundo a dá. Querido irmão, em resumo desses últimos 6 dias de leitura, nós vimos que nessa semana as leituras e os ensinamentos nos levam aos momentos finais do ministério terreno de Jesus. Vemos o amor que se entrega, a fé que purifica e a vigilância esperançosa diante da promessa da sua volta. Ele nos chama a servir com humildade, amar verdadeiramente como ele amou e permanecer firmes na comunhão com Deus, mesmo em meio às diversas provações que podem estar às nossas frentes. Que possamos, de igual maneira, ao longo dos próximos dias, refletir mais e mais, para que possamos estar entregues cada dia mais na palavra e na santa unção de Cristo. Querido irmão, assim concluímos a recapitulação dos últimos 6 dias de leitura da Bíblia Sagrada. Além disso, estamos orando por cada um dos pedidos de oração de pessoas que têm nos acompanhado no projeto, os inúmeros pedidos de oração e agradecimentos que chegaram até nós, e por isso reservaremos um momento para mencioná-los. Mas, se o seu nome não for mencionado, não se preocupe, pois Deus há de receber com toda a sua glória o seu clamor no seu santo trono de graça. Faremos a menção nesse momento. Tivemos louvores e agradecimentos como o de Luciene Balduino, que agradece pelas bênçãos de Deus e por sua proteção contínua. Laura louva a Deus pelo aprendizado nas Escrituras e pela comunhão com os irmãos. Sheila Cristiane de Jesus agradece a Jesus por sua palavra e por estar presente em sua vida. Lorena Carvalho louva a Deus pela oportunidade de ouvir sua palavra e pelo conforto espiritual. Marcelo agradece pelas bênçãos sobre seu período de férias. Lorena mais uma vez agradece pelo seu primeiro emprego da sua sobrinha Radassa, reconhecendo a fidelidade de Deus. Além disso, tivemos pedidos de oração sobre saúde e cura, onde Kátia Souza pede oração pela cura de Isabelle Barros, que fará uma cirurgia considerada incurável aos olhos humanos. Querida irmã, confie e entregue o seu clamor a Deus. Graziela Araldi de Azevedo pede por sua mãe idosa, acamada, com um quadril fraturado e em hemodiálise. Que Deus possa curar dia após dia. Felipe pede oração por sua saúde, para vencer os desafios físicos e emocionais e por ânimo nos estudos. Além disso, tivemos clamores de libertação e fortalecimento espiritual, começando por Luciene Balduino, que clama pela libertação e proteção do seu filho, pedindo para que os anjos do Senhor o guardem. Lenilda pede fortalecimento espiritual e renovação diária de sua fé e de sua família. Lorena Carvalho, que nos acompanha semanalmente, diariamente, pede força em meio à fraqueza espiritual para continuar firme com Deus.
Além disso, tivemos pedidos de proteção e direção, como o de nossa irmã Lorena, que pede bênçãos em direção divina para Kevin, Ivan, Mateus e também em sua vida, especialmente para Felipe, em seu aniversário, que será no próximo dia 10. Além disso, tivemos também pedido de Marcelo, que pede pela proteção divina sobre sua vida, sobre sua família e durante o período de descanso de suas férias. Assim, fizemos a menção de todos os pedidos que chegaram até nós. Se por alguma razão não mencionamos o seu pedido, não se preocupe, pois estamos entregando neste momento nas mãos de Cristo e que Ele possa interceder por nós, entregando nas mãos de Deus. Se possível, querido irmão, feche seus olhos, fique em reverência nesta oração. Se não seja possível, não se preocupe. Seja no direcionamento ao seu trabalho, antes de uma aula, antes de dormir ou em uma insônia nesta madrugada. Não se preocupe. Faremos uma oração, direcionamos a Deus, ao nosso Jesus. Se possível, feche seus olhos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai de infinita misericórdia, entramos em Tua presença nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada, nesta tarde, para agradecer por mais uma semana de leitura, reflexão e comunhão. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. És o Deus que fala, que ensina e que transforma. Obrigado porque, ao longo dessas leituras, lembraste-nos de que a fé remove montanhas, de que a humildade precede a exaltação e de que o amor é o maior mandamento. Senhor, intercedemos por cada vida aqui representada. Agradecemos pela fé e pela perseverança de Luciene, por seu coração de mãe que clama pela proteção de seu filho. Envolve-o com teus anjos e livra-o de todo mal. Agradecemos pela vida de Laura, Sheila, Lorena, que louvam teu nome mesmo em meio às dificuldades. Que continuem sendo luz em seus lares e canais de teu amor, Senhor. Obrigado, nosso Pai, por Marcelo, que pede bênção sobre teu tempo de férias. Que este período seja de descanso e renovação espiritual. Louvamos-te, Pai, pelo milagre na vida de Radassa, que recebeu seu primeiro emprego. Que este novo ciclo seja repleto de sabedoria, humildade e graça. Senhor, também nos unimos em súplica pelos que necessitam do teu toque de cura. Estende tua mão poderosa sobre Isabelle Barros, que enfrenta uma cirurgia difícil. Tu és o médico dos médicos e nada é impossível para ti. Visita a mãe de Graziela Araldi, Senhor, que sofre em seu leito. Fortalece seu corpo, alivia a dor e concede conforto à sua família. Abençoa Felipe, Senhor, que tem enfrentado desafios em saúde e busca ânimo para prosseguir. Renova suas forças como a águia e faz florescer nele o desejo de te servir com alegria. Pai, lembramos também dos que pedem renovação espiritual e por isso pedimos para que fortaleça Lenilda e toda a sua família. Renova a chama da fé e reveste-os com teu espírito. Sustenta a Lorena Carvalho, que se sente fraca, e mostra-lhe que a tua graça se aperfeiçoa na fraqueza. Protege e guia Marcelo em seus caminhos, derrama sua sabedoria também na vida de Kevin, Ivan, Mateus, Felipe, que caminhem firmes na luz do teu propósito. Senhor, que as lições dessa semana permaneçam em nossos corações, que sejamos como as virgens prudentes, vigilantes e fiéis, que multipliquemos os talentos que nos confiaste, que aprendamos a amar e a servir como Cristo serviu, que a nossa fé não desfalque diante das provas e que o teu Espírito Santo seja o nosso consolador e guia. Abençoa esta comunidade, Senhor, que cada comentário, que cada pedido e que cada gratidão se tornem como incenso agradável diante do teu trono.
Dá-nos corações agradecidos, línguas que proclamam a tua verdade, olhos que contemplem teu agir mesmo nos dias difíceis. Encerramos essa oração confiante em ti, Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Atende aos pedidos daqueles que, por alguma razão, não apresentaram a este projeto. Fortalece-nos para mais uma semana de estudo, de oração e de fé viva ao longo das horas, dos minutos, dos segundos de nossas vidas. Clamamos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Amém, amém e amém. Mais uma vez, querido irmão, gostaria de dizer-lhe: não se sinta envergonhado de fazer o seu pedido de agradecimento, de trazer-nos os seus clamores e suas inquietudes. Mas também não se preocupe, porque se o seu nome não foi mencionado aqui, Deus recebeu neste momento. Gostaria de convidar você a convidar outro irmão para que possa estudar junto com a gente e orar junto conosco todos os dias. Lembre-se de reservar um momento especial para orar por cada um desses pedidos e agradecimentos. Unidos em Cristo, seguimos firmes na fé. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp, ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.